Graça e paz, amados irmãos. Bom dia. Mais um domingo se iniciando, né? Uma semana que estamos iniciando. E toda semana, mas não todo domingo, eu creio que você aí da sua casa, você sempre pega uma palavra ou você sempre conversa com o Senhor, né? A gente, não é porque nós não estamos indo para o templo físico, que nós deixamos de ter contato com o Pai, né? O nosso contato ele é diário, de diversas formas, seja em pensamento, uma conversa, ou pela palavra, né? Quando a gente pega um versículo, ali ele está falando conosco em todo momento, em todas as situações. E o nosso tema, né? Que o Senhor reservou primeiramente para mim, que me chama a atenção e que eu estou aqui hoje compartilhando com vocês, para que a gente esteja atento, né, a esse detalhe, que é o que tem te afastado do seu alvo. E aí, guarda essa pergunta no seu coração, que ao decorrer do culto, você vai meditando, vai vendo os versículos que eu vou passando e o Senhor ele vai falando com você, né? O que tem te afastado do alvo. Não digo afastado, mas talvez também o que tem feito com que essa distância se torne um pouco maior do seu alvo, porque todos nós estamos rumo ao nosso alvo, que é Cristo, mas em alguns momentos no caminho, essa distância pode parecer um pouco maior. E conforme o culto vai prosseguindo, a gente vai conversando um pouquinho mais. E o nosso versículo base, a gente vai em Gênesis 1:26. Mas antes de iniciar aqui, lendo o versículo, a gente vai fazer uma breve introdução falando um pouquinho sobre isso. E na nossa vida, nós temos muitas situações, a vida toda, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente passa por diversas circunstâncias, diversas situações que são normais do nosso cotidiano aqui nesse mundo. E como nós vamos agir mediante essas situações, mediante essas circunstâncias, é que vão determinar muitas coisas na nossa vida. Então, a pergunta que iniciou esse culto é: o que tem te afastado do alvo? Como tem sido a tua atitude mediante as situações que tem feito com que você de repente desvie do caminho? Eu não gosto de usar muito essa palavra desvie, mas que amplie mais o caminho em relação ao seu alvo, em relação a Cristo, que tem feito com que você pareça estar distante do Pai, na sua percepção, na nossa percepção, de que maneira muitas vezes as circunstâncias do nosso dia, os erros diários, porque nós temos sim muitos erros e eles acontecem todos os dias, fazem com que a gente pense: poxa, o Senhor deve estar chateado comigo, ou aquela oração que a gente está com vontade de fazer, mas não se sente capaz de fazer por ter cometido algum erro, alguma coisa que na sua mente faz com que você ache que o pai está com raiva de você. Mas então a gente vai ler o nosso versículo inicial, né? Então a gente inicia aqui em Gênesis, que é o início de tudo, né? Quando o Senhor ele cria tudo, ele dá um propósito a cada um e dá orientações para tudo. Dá orientações para os filhos. E eu tenho certeza que o Senhor tem propósito para cada um de nós. Todos nós somos filhos amados de Deus. Somos povo escolhido por Ele. Somos criados por Ele. E cada criação ela tem um propósito. Toda a criação. Seja a árvore dar fruto, seja o filho dar fruto, seja a pessoa que Ele colocou na sua vida para te aperfeiçoar,
ou você é colocado na vida da outra pessoa para servir também de aperfeiçoamento e testemunho. Todos nós temos propósito. O mundo, ele faz aquela correria, né? Qual é o seu propósito? Venha descobrir o seu propósito, né? Mas ele fala das coisas aqui, terrenas. Aquele que tem sabedoria, porque tudo vem do Pai, aquele que tem sabedoria pega aquela faísca e faz uma grande fogueira. Pega daquele detalhe e faz algo grande. Vou escutar o que o fulano está falando em redescobrir o propósito. E traz para o Pai, traz para a palavra. O que Pedro fala? Observai tudo e colhei só o que é bom. Tudo, tudo é do Pai. Tudo é criação dele, é feitura dele. Tudo que foi criado tem um propósito, e esse propósito é para ele. E aqui em Gênesis 1:26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro propósito: Filho de Deus. Você é imagem, você é semelhança do Pai. Tem propósito maior que esse? Você ser chamado filho? Qual é o teu propósito? O teu propósito é você crescer, estudar, ter um trabalho, ser um grande profissional, um grande pai, uma grande mãe, um grande filho. Isso é um dever. É algo que você pode ou não escolher fazer. Mas não é algo que vai determinar quem tu és. O que vai determinar realmente quem você é, já foi dito. Ele já determinou. Está dito, está escrito. Ele diz que você é imagem e semelhança dele. É isso que você é. Não é o que você tem, não é o que você faz, é o que você é. E a gente segue aqui. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o Pai, olha o que ele fala aqui. Tenha domínio sobre todas as coisas. Fomos chamados para ter domínio. Ele diz domínio significa também governo, significa poder. Então, quando ele fala, e tenha ele domínio sobre todas as coisas, tenha ele poder, tenha ele governo. E a gente lembra lá daquele versículo, domínio próprio, que o Senhor nos diz, né? Tenhamos domínio próprio. Nós temos poder, nós temos domínio. E a primeira coisa que nós temos que ter domínio é sobre quem? Sobre nós mesmos. Sobre o nosso eu. Porque tudo começa onde? Dentro da gente. E depois de iniciar dentro da gente, então vai para o externo. Então vai para fora. Então a gente consegue externalizar aquilo. O Senhor fala, Cristo fala, não é o que está fora que contamina, mas é o que está dentro. Então o que está dentro de ti? O Senhor, Ele te deu poder, Ele te deu domínio. Você está usando o domínio que Ele te deu? O poder que Ele te deu? Se não, não é para ficar atemorizado. Isso daqui é um momento de reflexão. É um momento de que o Senhor ele está te dando a oportunidade, está te trazendo a memória para que Ele te criou e qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, ser filho de Deus e ter domínio sobre todas as coisas. Então, como a gente viu aqui, o Senhor fala, né, que nós temos que ter domínio sobre todas as coisas, que nós não só temos que ter, mas nós temos. E onde foi que a gente perdeu isso pelo meio do caminho, né? Onde foi que a gente perdeu esse domínio? Onde foi que nós. Então, qual foi o momento em que a gente deixou de ter esse domínio? Qual foi o momento em que a gente deixou de usar aquilo que Deus deu pra gente? Primeiro, a nossa identidade. Primeiro de tudo é a nossa identidade. Em que momento na sua vida você perdeu essa identidade? Em que momento você
passou a não ter mais domínio sobre a sua vida, a não saber mais quem você é, a não saber mais para que você foi chamado. E a gente vê muito isso hoje. A gente vê muitas pessoas perdidas, sem saber o que elas têm que fazer da vida. Apenas caminhando, andando, 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 como se estivessem andando sem rumo, sem alvo. E o Senhor, ele disse que faria o homem à imagem e semelhança dele. Ele já tinha determinado o que nós seríamos, o que faríamos, mas ele não parou por aí. Ele disse que nós teríamos esse domínio. Ele nos deu domínio sobre todas as coisas, mas desviaram a nossa atenção. E aqui, nesse culto de hoje, a gente vai pontuar algumas situações, algumas ações na nossa vida. E a primeira ação que a gente vai pontuar aqui é a ação da atenção. O que tem tirado a tua atenção? O que tem te tirado a tua atenção, chamado a tua atenção para aquilo que não convém, para aquilo que não te edifica, para aquilo que faz você perder o teu domínio? O que tem tirado a tua atenção? Tua atenção de seguir direto para o alvo? E quando eu falo aqui de ter tirado essa atenção, não pense, não fique se. Não pense nisso como algo pesado. De maneira nenhuma. O Senhor diz que o fardo é leve, o jugo é suave. Então não pense nisso, poxa, tudo está tirando minha atenção, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não estou seguindo para o alvo, as coisas, mediante toda essa situação, eu não estou agindo como eu devo agir. Calma, mantenha calma, não deixe que a preocupação te tire a atenção. A gente tem que ser consciente de tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós passamos a estar no estado de consciência das nossas ações, a gente começa a ter atenção. Então, peça para o Senhor te dar consciência das tuas ações, porque isso vai fazer você não perder a atenção do teu alvo, que é Cristo, do teu alvo para qual você foi escolhido, para a tua identidade, para o teu chamado, para o teu domínio. E a gente vai aqui numa palavra que está lá em Juízes 13:5. Essa palavra, ela fala sobre a história de Sansão. E na história de Sansão, logo no início, quando o anjo chega ao seu pai e à sua mãe, ele fala qual o propósito para qual o filho deles viria. Qual o propósito de Sansão aqui na terra? E diz em Juízes 13:5: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha o que o Senhor fala. Nazireu consagrado a Deus. Nós somos consagrados a Deus. Você é consagrado a Deus. Receba isso. Receba essas palavras. Mas não apenas, receba essas palavras. Porque muitas vezes nós fazemos assim. Receba. Receba realmente essa palavra na sua vida. Diga, eu sou consagrado a Deus. Tome consciência daquilo que realmente você é. Filho amado. Daquilo que você é. Da sua identidade de consagrado a Deus. E logo mais ele diz o que ele veio fazer. Ele vai começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, do poder dos filisteus. Ele vai começar a livrar e fazer com que aquele poder volte para o povo de Israel, daquilo que era deles. Então, o que na sua vida que você perdeu o poder e o Senhor está te dizendo, volta que é teu. Lá no início, no princípio, eu já disse que seria teu.
Eu já disse que é seu. Você é meu filho, você tem domínio sobre todas as coisas. Use daquilo que eu te dei. Use daquilo que eu te dou como herança, que eu te dou como predestinação para a sua vida. E então ele diz que começaria a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então Sansão tinha sido escolhido para isso. Aquele era o propósito de Deus para a vida de Sansão. Ele era consagrado ao Senhor. E a gente vai lá em Juízes 13, 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Em outras palavras, em outras escrituras, tem a NTLH, a Revista Almeida Atualizada, diz esse incitá-lo começou a guiá-lo. O Espírito do Senhor passou a guiar Sansão. Então, o Espírito do Senhor, ele nos guia, mas não mais só nos guia, ele habita em nós. Nós agora somos templos do Espírito Santo. Não vai acontecer como de repente aconteceu com Sansão, em que a partir do momento em que ele achou que a força dele estava no cabelo dele, o Espírito do Senhor se apartou dele. Não acontece isso conosco, porque o Espírito do Senhor ele está em nós. Ele está em mim, ele está em você. Nós somos consagrados do Senhor. Então ele diz, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Então a gente passa para o próximo versículo, em que fala daquilo que tira a atenção de Sansão. Aquilo que distrai ele. E vamos lá em Juízes 16, 16. Importunando ela, só situando na história, essa era Dalila, que importunou ele por 3 vezes para descobrir onde estava a força dele. Dalila, eu vou passar aqui rapidinho e depois a gente volta. Dalila vem do hebraico Delila, que significa ser fraco. A raiz dessa palavra significa ser inferior, desfalecer. Vamos voltar aqui em Juízes 16, 16. Importunando aquilo que o deixava fraco, importunando a fraqueza, aquilo que o desfalecia, todos os dias com as suas palavras e molestando. Vamos lá. Você, o que tem te importunado a sua mente todos os dias? O que tem te preocupado, o que tem te distraído, o que tem te deixado fraco? O que tem feito com que você tenha desfalecido? A palavra diz aqui, importunando, molestando, apoderou-se da alma dele. Alma é a fonte dos sentimentos. O que tem te causado tristeza, o que tem te causado medo, o que tem feito com que você se sinta pequeno, que você se sinta frágil? Essa é uma pergunta que você tem que olhar para dentro de você. Porque tem uma palavra em que o Senhor diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, todas as respostas para as nossas perguntas, elas estão no reino, onde o Pai habita. Elas estão dentro de nós. Então, olhe para dentro de você, tenha consciência. O que tem te importunado, o que tem feito você se sentir fraco, o que tem tirado a tua força. Que era justamente o que Dalila queria fazer, tirar forças de Sansão. E apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. A palavra diz que essa impaciência, essa tristeza, essa fraqueza se apoderou dele. Então, ele cede. Ele cede a Dalila e diz de onde vinha a força dele. Ele fala que a força vem do cabelo, mas a força de Sansão, ela não vinha do cabelo, ela vinha do Senhor.
Porque quando ele ora ao Senhor e diz: Pai, pela última vez me dá força que eu preciso para me livrar desses filisteus. Então o Senhor dá força a ele. A força dele não era no cabelo, era no Senhor. A partir do momento em que ele se sentiu fraco e ele achou que ele não era mais digno do Pai, digno de recorrer a ele, então ele foi preso, ele foi acorrentado. Mas quando ele volta para o Senhor e vê que a força dele é do Pai, é no Pai, ele consegue cumprir o propósito para qual ele foi chamado. Independente do que aconteça no nosso percurso, no nosso caminho, na nossa estrada, nada vai fazer com que a gente não cumpra o propósito para qual nós fomos chamados. Amém? Então, vamos aqui seguir com essa palavra. Então, a distração do caminho fez com que Sansão se afastasse do alvo e apoderou-se dele essa impaciência. Ele se sentiu fraco, né? Como diz. Vou voltar aqui um pouquinho. Ele se sentiu fraco. Mas o que é que o Senhor diz quando ele falou lá para Paulo que Paulo orou por 3 vezes pedindo que tirasse o espinho na carne? O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Onde é que está esse poder? Que poder? Esse eu não tenho poder nenhum. Você tem. Lá no princípio o Senhor ele já te deu. Lá no princípio ele já escreveu que você tem domínio e poder sobre todas as coisas. Tem domínio sobre você mesmo. Então, o poder do Pai é do Pai que ele nos concedeu. Ele nos deu como herança. Ele nos aperfeiçoa, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque então, na fraqueza que a gente vê o quanto nós somos fortes, quanto nós somos capazes. E isso tudo por conta do Pai. E a gente segue aqui na palavra, em 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sobre nós, irmãos, repousa o poder de Cristo. Agora, por meio de Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Somos reino do Pai. O poder de Cristo habita em nós. Tem coisa mais maravilhosa que essa? E em Juízes 16:20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não a sabia ainda, que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu acho interessante essa passagem, porque hoje o Senhor ele não se retira de nós. Como eu havia dito, e não eu, mas está na palavra, que somos templos do Espírito Santo. Mas olha só o que Sansão fez. Ele disse: me livrarei dessa vez também. Eu vou conseguir. Pela força que ele achava que ele tinha, pela força que ele achava que era dele. Ele falou que a força estava no cabelo. Mas o cabelo foi cortado. Então ele achava que a força era onde? Nele. Não achava que era no cabelo. Porque ele disse: não, vou conseguir dessa vez também. Eu consegui das outras. Mas o poder que ele estava confiando não era o poder de Deus, era o dele. E quando a gente confia, irmãos, na nossa própria força, é lamentável porque a gente não consegue. E eu não vou até retirar essa palavra lamentável. Glória a Deus que não precisa ser pela nossa força. Glória a Deus que é pela força do Pai. Porque nós não conseguimos. Nós somos fracos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é mesmo? Então, aqui se retirou dele. Mas agora a gente vai para uma história um pouquinho diferente. A gente vai para a história de Daniel, que teve
um desfecho, não um desfecho, mas uma caminhada diferente. Vamos lá para Daniel 1, 5 e 8. Daniel determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, olha aqui o que o Senhor diz. Ele determinou que eles teriam que comer. Porém, olha o que fala no versículo 8. Ele diz assim: resolveu Daniel firmemente. Guarda essa palavra, irmão, firme. Firmemente ele resolveu que não contaminaria-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o que essa palavra fala. Daniel teve ali diante dele uma situação que talvez ele pensasse, poxa, não tem muito o que eu fazer, é o rei que está mandando, né? Eu vou ter que comer então dessas finas iguarias. Mas não, ele se manteve firme, ele disse, não, não é isso que eu vou fazer. Eu vou continuar aquilo que eu sei, que eu fui ensinado como correto. Então, ele diz firmemente, ele se manteve firme. E se você continuar a história de Daniel, você pode ver o quanto isso manteve ele próximo do Senhor, porque todas as outras escolhas de Daniel foram as que mantiveram ele o mais próximo do Senhor, os que manteve ele com comunhão com o Pai. Todas as outras atitudes de Daniel, na cova dos leões, o Senhor mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade para com Daniel. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram a mesma coisa que Daniel, também mostra o amor de Deus por eles, lá na fornalha. E quantas vezes não somos jogados na cova dos leões, na fornalha, mas se nos mantermos firmes, é certo que o Senhor nos ajudará. E então foi isso que aconteceu com Daniel. Aquele governo, aquele poder que o Senhor tinha dado lá no princípio, Daniel toma posse dele. E quantas vezes na nossa vida já tivemos a nossa atenção roubada? Quantas vezes isso não já aconteceu na nossa vida? De roubarem a nossa atenção e querer que a gente desvie do nosso alvo, desvie do nosso caminho rumo ao nosso alvo. Que nos tira, né? Que nos afasta do alvo. Sansão, ele teve uma história diferente da história de Daniel. Ambos chegaram no alvo, mas a diferença no percurso é nítida. Então, o que tem roubado a tua atenção? Quais são essas finas iguarias ou aquela fraqueza que tem ali te perturbado, te importunado, feito com que desvie a tua atenção do alvo, desvie a tua atenção daquilo que realmente você foi chamado para ser? E aí, a gente segue aqui na palavra, em 1 João 4,18, que ele diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma das coisas, irmãos, que nos tiram muita atenção é o medo. Medo de diversas coisas. Medo de doença, medo da morte, medo de passar dificuldades, medo de não ser aprovado, medo, diversos os medos. Mas olha o que o Senhor fala na palavra. O Senhor diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. É o que ele diz: o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor, irmãos, ele diz. O perfeito amor. Por que ele fala isso? Porque existe aquele amor o amor imperfeito que a gente vê nesse mundo, não é?
Em outras linguagens da palavra, diz o verdadeiro amor. Em vez de perfeitos, a palavra verdadeiro. Nesse mundo a gente vê muita gente dizendo: "Ah, eu amo tal coisa", mas que amor é esse? Do jeito que a gente vê muitas coisas no mundo, com certeza não é o amor verdadeiro, não é? Mas é o amor verdadeiro que lança fora todo o medo, que lança fora toda a tristeza, tudo aquilo que faz com que você não se aproxime do Pai, né? Que não seja aperfeiçoado no Pai. Como ele diz, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E agora, seguindo essa palavra, né, a gente vai passar para a segunda parte do nosso culto de hoje. Eu falei que nós dividiríamos em alguns pontos. Falamos sobre atenção, agora nós vamos falar sobre previsão. Mas o que é essa previsão? É adivinhar? Nossa, tal coisa vai acontecer amanhã, estou prevendo. Não, não é adivinhar. Previsão é você ter consciência dos seus atos, das suas ações e saber que essas ações podem levar a certos resultados. A física diz, né? Toda ação gera uma reação. Assim também. Que reação a sua ação está gerando? Eu vou dar aqui um exemplo hipotético, um exemplo simples. Você está numa estrada, essa estrada é esburacada, e você está lá com seu carro indo por essa estrada. Se você permanecer numa estrada esburacada a 100 km por hora, 110, que é a velocidade das estradas, se você se mantém numa estrada com esta velocidade e uma estrada só buracos, o que vai acontecer? Provavelmente o seu carro vai dar problema. Isso é uma previsão. Isso pode acontecer. Então, o que você tem que fazer? Poxa, se eu sei que isso pode acontecer, eu não vou mais permanecer nesse caminho. Eu vou trocar a minha rota. Porque trocando a rota, indo por um caminho melhor, eu sei que vai. Isso, essa opção de alguma coisa dar errado vai ser descartada da minha vida. Então, agora, olhe para dentro de você qual é o caminho que você está percorrendo que de repente possa ocasionar coisas da qual não sejam agradáveis para você, não sejam agradáveis para sua comunhão com o Senhor, para o seu bem. O que realmente qual é essa estrada esburacada que pode fazer com que o seu carro dê problema em algum ponto do caminho? Às vezes a gente tem que pegar uma rota diferente, que talvez seja mais longa, mas que seja uma estrada melhor, uma estrada reta e plana. Não seria melhor dessa forma? A gente vai, falando desse tempo, a gente vai lá em João 7,30. O Senhor, ele disse assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitas vezes, irmãos, a gente quer permanecer na estrada esburacada porque é o caminho mais curto. Mas, como eu disse, a gente tem que ter a previsão de saber que se permanecer naquele caminho pode ser que muitas coisas deem errado. Então, que tal a gente pegar uma estrada que talvez o caminho seja um pouco mais longo, mas seja o tempo certo, o caminho certo, o tempo determinado. Porque se até o Pai, como a gente vê aqui, teve o seu tempo determinado para todas as coisas, até para o dia em que foi chegada a hora dele, que aquilo que teria que acontecer, que ele teria que morrer por nós, e então nos fazer realmente herdeiros, nos fazer filhos amados de Deus. Se até ele teve o tempo para aquilo, teve um percurso para aquilo ocorrer, quanto mais nós, irmãos, nós temos um percurso também para percorrer. Por isso a previsão, para que a gente saiba o momento certo, para que a gente saiba o caminho que a gente tem que seguir.
Então, irmãos, depois disso tudo, depois de dar atenção, depois da previsão, a gente vai para o terceiro ponto. Eu acho que esse é um dos pontos mais, talvez, não vou dizer mais difícil, mas os mais trabalhosos. É o mais trabalhoso. A, Nós tivemos uma pregação sobre decisão. A decisão que nós devemos tomar. E esse é o terceiro ponto, decisão. Olha só qual a diferença. Daniel, ele decidiu permanecer firme em não comer das finas iguarias, em não se embriagar com o vinho do rei. Ele decidiu comer dos legumes, das verduras, porque ele sabia que aquilo, ao percurso de 3 anos, traria para ele benefícios que os outros que permaneceram com as finas iguarias não teriam aquilo. A diferença que teve entre eles foi nítida. E a gente vai aqui falando sobre decidir, que depois disso tudo, decidir sair da estrada com os buracos, decidir dizer não, decidir não comer das finas iguarias, decidir tomar posse do poder que Deus te deu lá em Gênesis. A gente vai lá em Lucas 10, do 19. Vamos ler o versículo 19 primeiro. Eis aí vos dei autoridade, vos dei poder, domínio, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Olha aqui o Senhor de novo trazendo à memória aquilo que ele tinha falado lá no princípio. Eu dei poder para vocês, para pisar de serpentes e escorpiões. E aí, você está usando o seu poder para pisar na serpente e escorpião? Não é serpente e escorpião andando por aí. A gente tem sabedoria e inteligência para entender que tem muitas coisas que querem nos tirar a atenção, assim como a serpente fez lá no jardim, tirou a atenção de Eva, fez com que ela comesse e desse também para Adão, e Adão teve a sua atenção roubada ali. Vou falar, mas não me fez mal nenhum. Não vai fazer mal para ti também. Olha só como é algo simples, singelo, é algo que fica nas entrelinhas e vai lá e passa a rasteira. Então, por isso a gente tem que estar atento para o que está acontecendo ao nosso redor, atento aos sinais, ter consciência do que está acontecendo. Assim fez eles. Então, eu acho que eu coloquei aqui. Coloquei. A gente ainda vai permanecer aqui no versículo 19, depois eu lá volto para o versículo 20, para terminarmos de ler. Na NTLH, diz assim, escutem. Lá, essa daqui é a Almeida Revista Atualizada, diz, eis aí. Na NTLH ele diz, escutem. Olha só, primeiro tópico que nós começamos. Atenção. Atenção. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Olha só como já muda o tom. Eu dei a vocês poder. Escutem o que eu estou dizendo. Tenham atenção no que eu estou falando. Ele nos deu poder para pisar as serpentes e escorpiões. Você está atento? Assim fez ele, o Senhor, nos trazendo à memória o que ele já tinha dito lá no início, em Gênesis. E aí aqui a gente vai no versículo 20. A gente volta lá, então. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Escutem, dei poder para vocês, pisar serpentes e escorpiões, dei poder para vocês, todo o poder
do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Mas ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus, mas porque vocês sabem de onde vem esse poder. Alegrai-vos não achando que é da força de vocês. Alegrai-vos porque vocês receberam isso do Pai. E saber que vocês são filhos, a alegria de vocês é saber de onde vem isso, de onde vem todo esse poder, de onde vem essa identidade, de ser imagem e semelhança. E junto com essa identidade, o poder que o Senhor te deu, porque o teu nome está escrito lá, está rolado nos céus. Você é filho, tá lá. Meu filho, minha imagem e semelhança, tem poder e domínio sobre todas as coisas. Tá lá, tá escrito. Foi determinado e ninguém pode tirar de você. Como diz na palavra, quem nos separará do amor de Deus? Nada nos separa do amor dele. Então, é isso que temos. E o Senhor diz lá, aqui vou passar direto, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A mente de vocês, completa mudança. Tragam a memória. Deixem ali certo do que vocês são. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Ele já disse qual a vontade dele. Você é filho meu. Você tem domínio sobre as coisas. Use e tome posse daquilo que eu te dei. Não achando que a força é sua, mas é do Pai. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não ache você, irmãos, que o Senhor vai deixar você usar o poder que Ele lhe deu para coisas banais. Porque isso não é poder de Deus, é poder do mundo. Isso é o Isso é a falsidade do mundo. Não é o que é o verdadeiro. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela faz com que a gente veja o que é bom, perfeito e aquilo que é agradável a Ele, como diz aqui na palavra. E então, irmãos, essa é a decisão. Então, qual é a sua decisão? Todo dia nós estamos decidindo muitas coisas. E eu decido tomar posse daquilo que o Senhor me deu. Tomar posse do domínio que Ele já determinou que eu teria. Agora nós vamos para continuando ainda, né, em decidir. A gente sabe que não é tão fácil, mas quando temos clareza, né, de quem nós somos, a gente tudo fica mais claro. Quando nós temos clareza de quem nós somos, para que nós viemos, qual o nosso propósito, quando nós temos clareza da nossa identidade, que somos filhos, imagem e semelhança. Então, sabe aquela trave que está nos nossos olhos? Aquela nuvem, fumaça densa que não faz a gente chegar a um palmo à nossa frente? Ela começa a se dissipar. Aquela trave, ela sai dos olhos. E então, fica muito mais fácil decidir. Porque a gente vê que só há uma opção: seguir o Pai. Quando a gente realmente toma posse daquilo que Ele nos deu e diz: olha, é esse o caminho. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. É rumo ao meu alvo. Amém? Então, o Senhor, Ele diz, a gente vai passar aqui, Efésios 1,18, ele fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso que o Senhor tem para nós. A riqueza da herança nos santos. Aquilo para qual nós fomos chamados. Aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas.
E a gente, seguindo aqui na palavra, vamos aqui em João 14,6. Ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Lembre, irmão, aquele caminho que quando a gente realmente começa a tomar, quando a gente toma posse, começa a tomar posse daquilo que o Senhor já determinou pra gente, a gente vê que só existe um caminho. E ele diz, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém alcança o alvo se não for pelo Filho. E lá em Gálatas 5:1 ele nos diz: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele te libertou, irmão. Te libertou do jugo da escravidão, te libertou da indecisão, te libertou lá das finas iguarias do rei. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Olha só, você quer ser escravo novamente? Prefiro ser escravo de Cristo, como ele diz, porque eu sei que nele há verdade, eu sei que nele há poder, eu sei de onde vem a minha força, eu sei de onde vem aquilo que realmente foi a salvação para minha vida. A verdade foi a salvação para minha vida. Enquanto eu não descobri o que era a verdade, eu estava presa, eu estava escrava do mundo. Mas quando eu descobri a verdade, quando eu fui liberta, então eu fui verdadeiramente salva. E eu desejo que você também tome posse disso, que você descubra a verdade, que você tome posse dessa verdade. O Pai é a verdade, Cristo é a verdade. Peça, peça. O Senhor diz que a gente não alcança porque a gente não pede, a gente não sabe pedir, ou a gente pede duvidando. Peça, peça com convicção, Senhor, eu quero a verdade. Eu quero a verdade na minha vida. Eu quero a convicção de saber aquilo que eu sou, aquilo que eu fui chamado para ser, aquilo que tu me destes. Irmãos, o Senhor ele faz uma transformação na nossa vida que só quem realmente passa por isso consegue compreender. E aí o Senhor nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Lá em Gálatas, essa palavra, na NTHL, ela tá assim. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Você, por favor, pegue a sua palavra, se você tiver o aplicativo da Bíblia, porque dá para a gente escolher, né, o tipo de linguagem que a gente quer. Então, a gente pode colocar, eu estou aqui com o aplicativo, porque as Bíblias que eu tenho em casa, elas são todas ao meio da revista atualizada. Lá na NTHL, olha como ele fala. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Ele nos libertou para que nós sejamos realmente. Olha essa palavra realmente. Não é pela metade, não é um terço, não é um quarto, é realmente 100%. Por isso, continuem firmes, como pessoas livres. Continuem firmes, porque agora vocês são livres. E como pessoas livres, vocês têm uma forma agora nova de agir. E não se tornem escravos novamente. É isso que o Senhor diz. Não se tornem escravos novamente. Quem experimenta da liberdade, irmãos, eu creio que não quer voltar para a escravidão do mundo. E aí, então, nós vamos agora já chegando no finalzinho da nossa palavra, a gente vai agora para 2 Timóteo 4:8. E 2 Timóteo 4:8, ela fala do quarto tópico da nossa pregação. Vamos recapitular os tópicos? Atenção, previsão, decisão, e agora o quarto tópico é habilidade. O mundo tem um ditado que diz assim: tudo aquilo que a gente pratica, a gente se torna muito bom. Eu não sei direito, eu acho que você deve estar compreendendo o que eu estou querendo dizer. Tudo aquilo que a gente se esforça,
todos os dias, tenta todos os dias, até alcançar a perfeição. Eu acho que eu até anotei aqui. É isso mesmo. A prática leva à perfeição. E isso é uma verdade. Porque se você pratica todos os dias, você vai se tornar bom naquilo que você está praticando. E que tal se a gente praticar todos os dias o que o Senhor tem nos ensinado, essa verdade? E que tal se a gente praticar todos os dias realmente o colocar a couraça da justiça, colocar o capacete da salvação, pegar a armadura de Deus, colocar na gente, tomar posse todos os dias? Nós vamos até a varonilidade perfeita, irmãos. Todo dia é dia de tentar novamente, é dia de praticar novamente. Até aquele dia que está lá na palavra com D maiúsculo, o dia da varonilidade perfeita. Nós estamos aqui numa caminhada rumo ao nosso alvo. Qual foi a pergunta do início do nosso culto? O que tem te afastado do alvo? Então vamos manter a atenção durante o caminho, a previsão, a decisão de se manter no caminho rumo ao Senhor, porque isso vai fazer com que a gente crie habilidade, com que a gente chegue até o dia da varonilidade perfeita. E aqui eu vou em 2 Timóteo 4:8. Porque o que é que nos espera? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E eu creio, irmãos, que você está esperando por esse prêmio. E ele diz, olha o que ele fala, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A coroa da justiça ele vai te dar naquele dia, já está lá, está dito, está escrito, está determinado, todas as coisas estão escritas e determinadas. E o que ele diz que não é só meu, mas é de todos que esperam com o quê? Que esperam com amor, mas também a todos quanto amam a sua vinda e esperam com amor a vinda do Pai. E não tem como a gente finalizar essa palavra sem falar que tudo isso, que resume tudo isso, é o nosso amor ao Pai. Porque o amor liberta, o amor salva, o amor cura. Como diz lá, a gente vai agora, 1 Coríntios 13:3. E depois o versículo 8. Mas eu convido você a ler todo o 1 Coríntios 13, que fala do amor. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso nos aproveitará. Irmãos, nós estamos sempre dispostos a aprender sobre o Pai. Sempre. Nós estamos sempre aprendendo cada coisa, o que significa, as palavras em hebraico, quando a gente coloca aqui. Estamos dispostos a entender o que foi cada coisa, o que aquilo significa na palavra e o que aquilo pode trazer mudança na nossa vida e o que realmente está dizendo tal versículo e tudo mais. A gente pode ter todo esse entendimento, toda essa sabedoria, mas sem amor, não, como diz a palavra, sem amor, nada disso se aproveita. Porque como é que eu vou pegar uma palavra que diz ame o próximo como a ti mesmo? Tá lá, tá escrito, opa, eu sei. Se perguntarem, quais são hipoteticamente, quais são os 10 mandamentos? São esse. Tá. Sem amor, vai ter proveito tudo isso que você sabe? Todo esse ensino, toda essa doutrina, todo essa é só religiosidade, irmãos. Sem amor não tem proveito.
Porque como o Pai diz, o que é que Ele é? Ele é o próprio amor. Se você não tem o amor, se você não tem o Pai na sua vida, o que eu tô falando aqui para você é só mais um ensino. Então, o Pai diz, o amor, no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Olha só o que ele diz: o amor jamais acaba, mas profecia sem amor vai passar, desaparece. Falar em línguas sem amor cessa. Ciência sem amor passa. Não há proveito se não tiver amor. E nosso próximo versículo, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, irmãos. Deus é aquele que é a fonte de tudo na nossa vida. É a fonte de todas as coisas. E para finalizar o nosso culto desta manhã maravilhosa, porque é uma faca de dois gumes. Corta para aí, corta para cá, e aqui tá cortando muito, muito demais. E é uma alegria enorme no meu coração receber todo esse amor de Deus, todo esse amor que o Pai reservou para as nossas vidas. Todo realmente é o amor, ele liberta a nossa vida, ele realmente ele transforma quem nós fomos um dia, ele transforma. E aí a gente vai agora em Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo, é aquilo que une, é aquilo que agrega, é aquilo que, sabe, aquela. Aqui vou colocar um exemplo muito simples. Sabe aquele super bonde que gruda e não tem nada que faça tirar? Ele é o vínculo da perfeição. Ele é aquilo que reúne, é aquilo que junta pessoas para falar do Pai, é aquilo que numa mesa de café, você tá lá, você tá falando do Pai com o irmão, com um amigo. Esse é o vínculo da perfeição, é esse amor. Porque é com amor que nós falamos, é com amor que a gente troca testemunhos, é com amor que a gente passa testemunho, e é testemunho e recebe, e enfim, ele é o vínculo da perfeição. Por isso, irmão, desejo a você um dia em perfeita vitória, um dia maravilhoso, um dia cheio da graça do nosso Deus para nossa vida. E para finalizar esse culto, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos. Feche seus olhos e só esqueça todas as coisas lá fora, tudo que pode estar tentando tirar a tua atenção. E foca só no teu alvo, no Pai. Pai amado, santo e bendito, glorioso é o teu nome, Senhor. Tu és o Pai de todas as coisas, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és, Senhor, o vínculo da perfeição. É aquilo, Senhor, que agrega, que junta pessoas, que junta irmãos, que nos ensina a palavra, que nos ensina quem nós somos e para que nós viemos, Senhor. Eu te rendo graças, Senhor, te rendo graças porque Tu nos ensinaste a Tua verdade, aquela verdade que liberta, aquele amor que nos ensina, aquele amor que liberta, Pai. E eu só tenho a te agradecer, Senhor, porque se nós somos o que nós somos hoje, se nós aprendemos o que nós aprendemos hoje, se as nossas ações elas estão sendo diferentes hoje, Senhor, é porque Tu nos libertaste. Foi essa libertação que nos chamou, essa libertação que nos fez teus filhos. E eu te dou graças, Senhor, porque mais essa vez, mais neste dia, Tu nos traz à memória, Senhor, aquilo para que nós fomos chamados, aquilo para que nós fomos escolhidos, Senhor. Tu nos traz à memória o que Tu já nos destes,
Tu disseste, Senhor, na tua palavra que tudo já está escrito e determinado, e realmente está, Pai. Tudo está lá. Todos os ensinos, todas as exortações, todo o amor, mas e tu falas, Senhor, tudo isso já está escrito e determinado. Mas tudo isso, sem amor, nada é, Senhor. Porque para que a gente tenha para que a gente se torne um, é preciso daquele vínculo da perfeição que és tu. É preciso daquele vínculo da perfeição que veio, que morreu por nós, que nos salvou, nos predestinou. Aquele vínculo da perfeição que derramou o seu santo sangue, que nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve. Então só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo isso, por essa verdade que tem nos libertado. Rendo graças e te agradeço. E que nesta semana seja uma semana repleta, Senhor, de ensinos para a nossa vida. Por isso eu já te agradeço de todo o meu coração, porque eu sei que muito mais, Senhor, tu tem a nos ensinar. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos, desejo a todos uma semana em perfeita vitória, uma semana maravilhosa. Amém?